Começar a gravar aí. Então, pessoal, como eu dizia, eu vou começar a aula fazendo uma pequena revisão do que a gente falou na aula passada, até para esperar se vem mais alguém assistir a aula de hoje. Então, na aula passada, nós começamos a falar sobre a teoria macroeconômica e começando com a teoria clássica, com o modelo clássico de análise e determinação da renda. Então, a gente vai montar esse modelo desenvolvendo a oferta agregada clássica, depois vamos desenvolver a demanda agregada, aí vamos mostrar o equilíbrio da economia dentro do pensamento clássico. Depois vamos falar sobre introduzir a poupança e o investimento dentro do modelo, né, e determinar a importância da taxa de juros no equilíbrio da economia, na determinação da renda de equilíbrio. E depois vamos ver os impactos das políticas macroeconômicas dentro desse modelo clássico. Então, a hierarquia da apresentação do modelo vai seguir essa sequência que está aqui, né? Bom, a gente começou falando sobre as hipóteses do modelo. É importante demais que a gente tenha sempre em mente as hipóteses do modelo. E a mais importante é essa, de flexibilidade de preços e salários. É isso, né, a flexibilidade de preços e salários, é que determina o equilíbrio econômico dentro do modelo clássico, tá? A condição de equilíbrio. É essa flexibilidade de preços e salários que determina que a oferta é que cria a sua própria demanda. Ou seja, a demanda não tem nenhuma influência dentro da economia na concepção dos clássicos. Daí, a neutralidade da moeda. Por quê? Porque a política monetária, né, quer dizer, a expansão ou contração de moeda, não altera o equilíbrio econômico do modelo clássico. Tá certo? E dá a validade da lei de seio, ou seja, a oferta cria a sua própria demanda. Por quê? Porque a demanda não impacta dentro do sistema econômico na visão clássica, ok? Então, essa flexibilidade de preços e salários é que determina o equilíbrio econômico no modelo clássico, ok? Então, isso aí é interessante a gente ter em mente. Não tem mais ninguém, né? Só temos mesmo nós quatro. Então, vamos continuar. Daí, então, a gente foi desenvolver a oferta agregada clássica, né? A oferta que corresponde ao total dos bens e serviços, do produto que as empresas estão dispostas a vender no mercado a um determinado preço. É o conceito clássico da oferta, né? Preço, quantidade, né? Então, a oferta agregada corresponde ao que as empresas estão dispostas a produzir e vender aos vários preços determinados pelo mercado. Aquilo que a gente aprendeu lá na introdução à economia. E a gente desenvolveu todo esse modelo da oferta agregada, ou está desenvolvendo ainda, né, baseado numa função de produção. As empresas, para poder produzir, elas utilizam os recursos naturais, que a gente tomou como dado, esses recursos naturais, né, que aqui é uma função de produção para a economia como um todo, né, e aí nós colocamos que essa função de produção, ela dependia do capital, né, que é o K, o produto era a função do capital, da mão de obra, né, da quantidade de trabalho e da tecnologia. Com base nessa função de produção, né, com a função que a gente falou, tem rendimentos constantes de escala, né, que ela é determinada aqui no curto prazo, né, nós chegamos a essa função de produção aqui. Né? É, essa função de produção ela foi determinada com base em quê? Com base é, na na produtividade marginal do capital, que é decrescente. Daí, a gente mostrou, né, essa tabela aqui, né, onde a gente tomou como constante o capital e a tecnologia e fez variar o trabalho, fez variar a quantidade de mão de obra. E nós mostramos, né, que mostramos e deduzimos a partir da lei dos rendimentos decrescentes, né, que diz que quando uma empresa ela acrescenta um insumo
ao processo produtivo, mantendo os outros insumos constantes, a princípio, o produto cresce a taxas crescentes. Ó. E essa taxa de crescimento do produto é que nós chamamos produtividade marginal da mão de obra. A gente fez aquele exemplo onde mostrou, né? Quando a empresa utiliza uma unidade de mão de obra, ela produz 100 unidades do produto, aumentando mais uma unidade, produziu 225, ou seja, essa mais uma unidade do trabalho acrescentou 125 ao produto, isso nós chamamos de produtividade marginal da mão de obra, certo? Que o cálculo está aqui, produtividade marginal de N é igual Y1, que é 225, menos Y0 aqui, que seria o 100, dividido por N1, que é 2, N0 é 1. 2 menos 1 dá 1, 225 menos 100, 125, então, por 1, 125. Tá? Então, nós vimos que essa produtividade marginal, ela é decrescente. À medida que você vai aumentando a quantidade de mão de obra, dado todos os outros insumos fixos, capital e tecnologia, né, a tendência é que o produto cresça as taxas decrescentes, porque a produtividade marginal, ela é decrescente. Né, porque à medida que você aumenta um insumo de produção, mantendo os demais constantes, a princípio o produto cresce, mas a partir de um certo ponto ele começa a crescer a taxa sempre decrescente. A gente já explicou tudo isso aqui, né? E chegamos à conclusão que a empresa ela vai sempre, ela vai acrescentar, ela vai contratar mão de obra até o ponto onde o produto que essa mão de obra está acrescentando vai ser igual ao salário que a empresa está pagando. Ou seja, quando eu pego aqui o produto marginal da mão de obra e multiplico pelo preço, eu tenho uma receita que a empresa está tendo, adicionando mais uma unidade de mão de obra. Né? Ó, o produto que ele adicionou, no caso aqui, se você voltar para cá, esse aqui adicionou 125 vezes o salário dele. Sim, foi até aquele exemplo, né? Se for maior do que a receita, que é 125 vezes o preço do produto, tranquilo. Né? Então, ela continua a contratar pessoal. Né? Então, até o ponto onde o valor que o empregado acrescenta a receita é igual ao que ele acrescenta o custo. Esse aqui é o ponto de equilíbrio, certo? E aí nós fizemos aquela demonstração, né, para chegar a essa condição de equilíbrio aqui. Que o produto marginal da mão de obra é igual ao salário sobre o preço, certo? A demonstração através da derivada, chegamos a esse valor aqui, né? A essa função aqui. Que, na verdade, essa função aqui, né, é justamente, né, é justamente o que nós terminamos na nossa aula. Terminamos a nossa aula dizendo o quê? Que essa aqui era a demanda de mão de obra no modelo clássico, certo? Essa demanda de mão de obra é exatamente igual ao produto marginal da mão de obra, ou seja, dado um salário, dado um salário, né, dado o salário, né, a empresa vai contratar a mão de obra até chegar a esse ponto aqui, onde a receita que ele produz, que ele gera para a empresa, é igual a esse salário. Né? Então, dado um salário, a contratação do trabalhador vai ser sempre igual a essa equação aqui, que é igual a essa aqui. Né? Então, nós chegamos ao fim da aula dizendo que essa aqui é a função demanda de mão de obra no modelo clássico. A empresa demanda essa mão de obra aqui de acordo com o salário real e com a produtividade marginal do trabalho. Então, se esse salário real for WP aqui, né, a quantidade de mão de obra contratada vai ser aqui. Se cair o salário, aumenta a quantidade de mão de obra contratada. O salário, a gente tem que ver que é salário real. Dentro do modelo clássico, há uma flexibilidade do salário real. Né? Quer dizer, se o salário real, se o salário nominal cresce, né, cresce, há então tem que haver um aumento no preço, porque para poder baixar o salário. Né? E vice-versa, se houver um aumento no preço, cai o salário. Então o salário nominal tem que aumentar. O salário nominal tem que aumentar. Isso aqui é o salário dividido, tirado o efeito da inflação, que é o preço. Né? Então, a contratação de mão de obra, ela é dada pelo valor do salário real. O salário real baixar, aumenta a contratação de mão de obra. Se aumentar, reduz a contratação de mão de obra de acordo, né, com essa equação que está bem aqui. Certo? Então, pessoal, determinado, deixa eu ver aqui a nossa outra planilha.
Determinada, então, né? Isso aqui é demanda por mão de obra que a gente acabou de falar, que é dado do salário real. Determinada a demanda por mão de obra, determinado salário real, né? No mercado de trabalho, determinado salário real pela demanda de trabalho e pela oferta de trabalho. Isso aqui é a oferta, vem para cá, vou colocar a oferta aqui. Aqui é a oferta, isso aqui, moveu aqui, essa aqui é a demanda. Bom, deixa eu cortar aqui. Então, isso aqui é a oferta de trabalho, aqui é a demanda de trabalho. Daqui a pouco a gente vai mostrar as duas coisas, né? Determinado o salário real de equilíbrio, então a quantidade demandada pela empresa, dado a função demanda de trabalho, né? Demanda de mão de obra da empresa, é igual a NE. Então, olha aqui, determinado o salário real, determinada a quantidade de mão de obra, é determinada a renda de pleno emprego. Porque essa quantidade de trabalho empregada, né, vai gerar uma renda para a economia, o produto da economia, que é o produto de pleno emprego, certo? Então, ó, determinado o salário real, tudo mais se determina dentro da economia, né? E se esse salário real está em equilíbrio, qualquer alteração nesse salário real, ele vai voltar ao equilíbrio, daqui a pouco a gente vai ver. Mas eu quero mostrar que, dada a demanda, dada a fixação do salário real, né, o salário real fixado, a empresa vai contratar até quando esse salário real for igual ao produto físico marginal da mão de obra, que é essa curva aqui, que é igual à demanda, né, que determina essa quantidade de mão de obra. Determinada quantidade de mão de obra, vamos para a função de produção. A função de produção é aquela que depende do trabalho, do capital e da tecnologia. Capital e tecnologia é constante. Se eu entrar com o valor da mão de obra na função, eu tenho a renda de pleno emprego, certo? E aí, pessoal, acompanhando aí, nós temos, nós temos bastante tempo para poder, bastante tempo assim, nós temos muitas horas para poder mostrar a teoria clássica, por isso que eu estou indo devagar. Vocês estão acompanhando o raciocínio até agora? O fio da questão é o quê? É que a gente determine o salário real no mercado de trabalho. Determinou o salário real, daqui a pouco a gente vai mostrar, nada altera esse salário real. Vamos ver aí, nada vai alterar o salário real. Então tá legal. Então vamos continuar aqui com o nosso modelo. Então tá aqui a demanda por trabalho. Agora vamos determinar a oferta de trabalho, aqui é a demanda de trabalho pelas empresas, né, dentro do modelo clássico. Demanda é igual ao produto físico marginal, como a gente mostrou, ainda há pouco, né? Determinado o salário, a empresa vai buscar um pontozinho bem aqui na curva de produto marginal que se iguala a esse salário, que é o ponto de equilíbrio, né? É aquela história, nesse pontozinho aqui, nesse ponto bem aqui, né? Deixa eu ver se eu esse ponto bem aqui, ó, determinado salário bem aqui, opa, tá funcionando por quê? Agora sim, né? Determinando o salário de equilíbrio, aqui é, aqui é o ponto da produtividade física marginal do trabalho. O salário é igual à produtividade física marginal. Então, se eu puxar aqui, né, eu tenho a quantidade de trabalho demandada pela empresa. Que lá em cima, na função de produção, foi o que eu mostrei no outro gráfico, né? Lá em cima, na função de produção, essa quantidade de trabalho demandada pela empresa vai determinar o produto de equilíbrio ou o produto de pleno emprego. Todo esse pessoal aqui, né, que está empregado, né, toda essa quantidade de mão de obra que aceitou trabalhar a esse salário aqui, né, que foi determinado pelo mercado de trabalho, no ponto de equilíbrio, vai determinar essa produção bem aqui, que é a produção de pleno emprego. Foi o que eu mostrei agora há pouco nesse gráfico aqui, certo? É a produção de pleno emprego na função de produção que a gente viu, né, na aula passada, né? Só para mostrar que a função de produção é essa aqui, né? Y é função de capital, de trabalho e tecnologia. Isso aqui constante. Então, o que determina o produto de pleno emprego
é a quantidade de mão de obra que vai ser utilizada pela empresa, certo? Então, vamos agora para a oferta de trabalho no modelo clássico. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui está dentro daquele material que eu coloquei no Unifor Online e também coloquei, a pedido do Eduardo, no próprio grupo, né? É o capítulo lá do livro, certo? Então, a oferta de trabalho no modelo clássico, como é que ela se dá? Então, no modelo clássico, a decisão do trabalhador de dedicar horas ao trabalho é uma escolha que ele relaciona com o lazer, certo? Quer dizer, o trabalho para o empregado não gera nenhum prazer, só mesmo a renda que ele consegue para poder adquirir os bens e serviços, certo? Então, a qualquer salário que é fixado no mercado, salário real, né? A decisão de quanto trabalhar decorre dessa decisão, né, de maximizar a utilidade entre a renda, que dá a condição de ele adquirir os bens e serviços, e o lazer, né? Quer dizer, é um custo de oportunidade. Quanto maior for o salário real, né, maior o custo de oportunidade do empregado optar pelo lazer, né? Então, essa é a decisão de trabalhar. E, obviamente, quanto maior o salário real, maior será o número de horas que o empregado se dedica ao trabalho, né? Então, essa é a ideia, certo? Então, vamos só ler aqui esse slide, que tem no livro, né? A decisão de quanto trabalhar corresponde à escolha de como alocar horas entre trabalho e lazer, aceitando que os trabalhadores não sofrem de ilusão monetária, ou seja, sabe diferenciar salário nominal de salário real. Ou seja, eles sempre vão analisar não o salário nominal, mas o poder aquisitivo do salário, que a gente chama salário real, descontando a inflação. Isso é que os clássicos colocam como hipótese básica do modelo, certo? Muito bem. Então, baseado nisso, a curva de oferta de trabalho mostra quanto deve ser o salário real para induzir o indivíduo a abrir mão do lazer, né, e dedicar seu tempo ao trabalho. Foi aquilo que eu comentei, que está aí no slide. Existe, né, dentro da economia, vocês vão estudar muito isso, o efeito substituição e o efeito renda, né? Quando há um aumento no salário real, quando há um aumento no salário real, esse aumento no salário real tem um efeito substituição, que significa dizer o quê? Significa dizer que, como agora está mais caro, o lazer ficou mais caro, o custo de oportunidade aumentou, né? Então, vale a pena substituir. O salário real subiu, vale a pena substituir o lazer pelo trabalho. Então, há um aumento, né? Há um aumento, né, em horas dedicadas ao trabalho. Mas como o salário real subiu, esse é o efeito de substituição, né? Substituir o lazer pelo trabalho. Mas como o empregado vai ficar mais rico, vai ganhar mais dinheiro, ele tem mais dinheiro para se dedicar ao lazer. Aí significa aí o efeito renda, né? Mas no caso aí, né, para os clássicos, né, e para o modelo, o efeito substituição ele supera o efeito renda, porque o efeito renda traz a redução aqui na inclinação da curva. O efeito substituição aumenta a inclinação da curva, né? Então a curva tem uma inclinação positiva porque o efeito substituição supera o efeito renda. Isso eu vou estudar mais na frente, só para poder explicar a vocês o que tem lá no livro, certo? Então a curva de oferta ela é positivamente inclinada e o empregado vai dedicar mais horas de trabalho à medida que o salário real ele vai aumentando, ok? Agora é que a gente vai chegar, eu acho aqui assim a parte principal do modelo, né? É o entendimento desse gráfico aqui que é justamente o mercado de trabalho, certo? Onde nós temos a demanda de trabalho, aquela demanda que a gente mostrou aqui, agora está uma função linear, né? Mas a demanda a gente colocou aqui como essa curva, né? Em virtude de quê? Da produtividade física marginal do trabalho ser decrescente, né? À medida que vai aumentando a mão de obra, né? Que a gente viu lá naquela tabela na tabela que a gente mostrou a definição aqui da produtividade física marginal, né? Então, mas na verdade, no modelo que a gente estuda de oferta e demanda, a gente utiliza uma função linear, como está colocado aqui, certo?
Então, está aqui a demanda, que é aquela curva que a gente mostrou lá na frente, né? E está aqui a oferta de trabalho, né, que depende dessa escolha entre lazer e dedicação de horas ao trabalho, né? Então, o que é que o modelo clássico prega? Prega o seguinte, que, bom, o modelo clássico parte do princípio da concorrência, certo? Existem milhares de trabalhadores no mercado e existem milhares de empresas no mercado. Nenhuma empresa só pode alterar os preços relativos, né? Tudo é determinado pelas forças de mercado, pela oferta e demanda de mercado, tá? Então, existe uma tendência para o equilíbrio, tá? Suponhamos que haja, né, aqui é o ponto de equilíbrio, aqui é onde aqui é o salário real de equilíbrio, a quantidade real de equilíbrio. Por que essa quantidade de equilíbrio se dá nesse ponto? Porque existem sempre forças, né, segundo o modelo clássico, que levam a esse equilíbrio. Suponhamos que o preço do produto, o preço dos produtos, né, o nível de preço, ele caia. Se o nível de preço cair, o que é que acontece com o salário real? Ora, o salário real é W sobre P. Se o preço cair, né, ele está aqui no equilíbrio, W sobre P. Aí suponhamos que o preço caia para P1. Se o preço cair, vamos analisar aqui. Aqui é o numerador, é o salário nominal dividido pelo preço para nós chegarmos no salário real. Se esse preço cai, o que é que acontece? Essa fração aumenta, ou seja, o salário real sobe. O salário real sobe. Se o preço cai, certo? O salário real sobe, o que é que vai acontecer no mercado? Vai haver uma maior oferta de mão de obra, né? E como o preço aumentou, né, uma menor demanda por mão de obra. Essa demanda menor do que a oferta gera um excesso, né? Olha aqui, a demanda de mão de obra, esse salário é bem aqui. E a oferta, a quantidade ofertada é bem aqui. Então existe um excesso, porque o que as empresas querem contratar é isso aqui, certo? Mas o que os trabalhadores querem ofertar de horas trabalhadas é tudo isso aqui, né? Essa distância todinha aqui. Então, há um excesso de trabalho. O que é que acontece com o preço? Quando há um excesso de trabalho, o preço, ele cai, né? O preço cai. Não consegui apagar aqui. Vamos ver se apaga esse desenho mal feito. Estou aprendendo a escrever com esse bicho. Bom, então o preço cai. Então há uma redução no preço, né? O preço vai caindo enquanto houver um salário real maior do que o equilíbrio, é uma tendência de o preço a cair, até voltar ao equilíbrio. Da mesma forma, se houver um aumento no preço, imagine então, cara, que o empregado vai aceitar, né, o preço aumentou, né, o empregado que está trabalhando vai aceitar trabalhar com um salário nominal menor, certo? Porque o preço caiu, ele voltou, né, teve uma redução no salário para poder voltar ao preço de equilíbrio, salário de equilíbrio, que é WP sobre E. Da mesma forma, se houver um aumento no preço dos produtos, aí o empregado vai aceitar, né? Se houver um aumento nos preços dos produtos, se houver um aumento no P, há uma queda no salário real, né? Porque aqui é uma fração, W sobre o P. Se esse aqui cresce, a fração diminui. Então, há uma queda no salário real. Se há uma queda no salário real, o que é que vai acontecer agora? A esse salário vai haver um excesso de demanda. A demanda vai ser maior do que a oferta, né? Se a demanda vai ser maior do que a oferta, vai haver uma pressão para que o salário real suba, né? Porque a demanda por trabalhadores pela empresa é maior do que a oferta de trabalhadores, é esse salário. Então, as empresas vão sempre oferecer mais salário nominais, né? Que é salário nominal, para que esse salário real cresça. Não é isso? Então, o salário nominal cresce, né, até voltar ao salário real. Então, quer dizer, a economia clássica, ela diz que sempre o pleno emprego é garantido. Ao fixar esse salário real aqui, todas as empresas do mercado, que estão no mercado, elas vão, imagina as empresas do lado esquerdo aqui, todas vão aceitar esse salário real que é fixado no mercado de trabalho, tá? Então, não há uma empresa que possa alterar esse salário real, nem para baixo, nem para cima, tá? Então, o que altera o salário real é a demanda de mercado e a oferta de mercado, tá? Então,
Ora, então vamos voltar aqui para a nossa planilhazinha para a gente concluir, né? Concluir até o momento que a gente está falando. Então vamos lá. Se existe, né? Se existe, né, depois de fixado esse salário real da economia, né, a demanda determina a quantidade que as empresas vão contratar de mão de obra, que é essa quantidade NE aqui. Né? Então, a demanda das empresas será NE, porque NE é onde a produtividade física marginal se iguala ao salário. Tá? Então, aqui é o ponto de equilíbrio que maximiza o lucro das empresas. Então, determinada essa quantidade de trabalho, é determinada rapidamente aqui a função de produção, a renda de pleno emprego, YP aqui, que é a renda de pleno emprego da economia. Tá? Então, está mantido o equilíbrio da economia, está mantido o pleno emprego da economia. Por quê? Porque esse salário real aqui, ele não se altera, a não ser que haja um aumento na demanda da economia, né? Que ele pode se alterar, mas aí é para aumentar a demanda, né? Vai ter uma redução de preços da economia, porque a oferta ela vai ser sempre constante. Né? Mas vamos aqui voltar para vocês, dar uma paradinha novamente, para ver se até agora vocês estão entendendo. Vamos me dê um retorno, como é que tá? Se quer fazer alguma pergunta, deixa eu entrar aqui no chat. Que eu vou encostar aqui que eu estou. Eduardo pergunta, então, quanto maior o salário, menor vai ser a demanda de mão de obra. Mas o salário, quanto maior, exatamente, o salário real. Mas veja que quanto maior o salário real, vamos voltar aqui para o gráfico, para a gente visualizar melhor, né? Quanto maior o salário real, vou mostrar aqui que já está. Quanto maior o salário real, menor será a demanda, mas maior será a oferta. Né? E isso leva a um excesso de trabalho do mercado. A tendência é o preço do trabalho cair, que é o salário real. Como isso aí? Como é que o salário real vai cair? Se o preço o preço é menor, cair no salário nominal. Cai esse salário nominal, cai o Wzinho e volta para cá. Certo? Entendeu? O preço subiu. Esse equilíbrio aqui vai se dar agora, esse equilíbrio aqui, a um preço P1 e a um salário W1 menor do que esse aqui. Um W1, né, que é menor do que esse que está aqui, porque o preço, ele caiu. Certo? Então, esse preço aqui, PE, vai ser menor do que antes do equilíbrio, tá? Mas o que nós estamos analisando é o salário real. W sobre o P não vai mudar. O que vai mudar é o salário nominal e o preço, que são variáveis que são flexíveis dentro do modelo clássico. Salários e preços são flexíveis. O salário real, né, é que sempre está em equilíbrio. Certo? Por quê? Porque se houver um aumento no salário real, há um excesso de mão de obra no mercado. Se houver uma queda no salário real, há um excesso de demanda que força com que haja um aumento no salário real. Porque se as empresas não aumentarem o salário, não vão ter empregado, não vão ter trabalho. Não sei se o Eduardo entendeu agora, mas vamos voltar aqui para o Eduardo para saber se ele entendeu. Entendeu, né, Eduardo? Então, esse aí, cara, o modelo clássico. O entendimento do modelo clássico passa por essa flexibilização de salários nominais e preços. O salário real, ele sempre vai ficar em equilíbrio, certo? Sempre vai ficar em equilíbrio. Depois de determinado equilíbrio, ele vai ficar em equilíbrio. Se mudar o salário real, nós teremos outro equilíbrio, mas com o mesmo salário real sem mudar. Mudar por outra determinação. Se houver um aumento da produção, né, nas outras variáveis, capital, tecnologia, aí sim. Mas a gente vai ver mais na frente isso. Vamos voltar para cá. Beleza? Então, aí a gente fechou, né, o mercado de trabalho, mostrando que o mercado de trabalho determina um salário real que determina um pleno emprego e uma quantidade de mão de obra empregada. Certo? Então, veja, voltando para cá, voltando para a função de produção. Agora vamos. A função oferta agregada, agora já é a oferta agregada, o produto gerado na economia. Certo? A oferta agregada, ela é função de que agora? Do salário real, certo? Determinado salário real é determinado a quantidade de trabalho, certo? Então, o salário real determina a função
de produção, né, oferta agregada da economia, o capital e a tecnologia. Dado um salário real, dado um capital e a tecnologia, nós temos a oferta, que é essa oferta aqui constante, né? Nós mostramos aqui nesse modelo, ó. Dado o salário real no mercado de trabalho, nós temos uma quantidade de mão de obra que determina o produto de pleno emprego. Ou seja, o salário real determinado gera aqui o pleno emprego na economia. E dado o salário real, determina-se pela função demanda da empresa a quantidade de trabalho que vai ser contratada. Tá? Porque essa quantidade de trabalho é aquela que faz a produtividade física marginal ser igual a esse salário real. Então, determina a produção. Então, a função de produção, a oferta da economia, ela depende do salário real da economia, porque é essa que determina a quantidade de mão de obra de equilíbrio. Então, a função oferta ela é constante, certo? Ela é constante, não muda mais. Quer dizer, a oferta ela é um valor constante, totalmente inelástica, é o preço. O preço não altera a oferta. O preço não altera a oferta. Por que não altera a oferta? Porque o preço, né, ele altera o salário real, certo? Salário real. Aliás, o salário nominal. O preço, desculpa dizer, altera o salário nominal, esse Wzinho aqui de cima, certo? Mas não altera o salário real. Certo? Se não altera o salário real, então a oferta em relação ao preço, né? O preço pode ser qualquer um, a quantidade de trabalho que vai ser contratada vai ser sempre a mesma, né? Assim, a quantidade de trabalho vai ser sempre a mesma, né? E determinando a mesma quantidade produzida. Né? Por quê? Porque o preço ele não altera o produto da economia. Né? Quer dizer, a demanda da economia pode aumentar o preço, mas o preço não altera o produto da economia, porque não altera o salário real, altera o salário nominal. Então, a oferta, que é a função do preço, né, ela é totalmente inelástica ao preço. O preço pode ser qualquer um, mas se o preço aumentar ou diminuir, o produto, a oferta, continua a mesma. Daí, a gente vai ver a neutralidade da moeda, aquela outra hipótese, né, bem aqui, que diz que há uma neutralidade da moeda. Em que sentido? No sentido de que, se aumentar a quantidade de moeda na economia, tá, a demanda vai crescer, mas os preços vão crescer, mas os preços não alteram o salário real. Tá? Então, a neutralidade da, da moeda nesse sentido, porque a moeda, quer dizer, a política monetária, ela não tem efeito, né? Ela não tem efeito no mercado no modelo clássico. Não tem efeito, porque ela altera os preços, mas não altera o salário real, porque o salário nominal é totalmente flexível. Tá? Isso aí é a ideia do modelo clássico. Então, vamos continuar. Né? Então, aqui nós temos a oferta agregada de pleno emprego. Depois que determinou-se o pleno emprego, essa é a oferta agregada da economia. Ok? Vamos agora para a demanda agregada. A oferta agregada é o quê? É o que as empresas da economia vão levar ao mercado segundo o modelo clássico. É essa aí. Né? Independente do preço, gerado o pleno emprego, né? Pela fixação do salário real, né? Aí a quantidade que vai ser produzida, né, por essa economia vai ser YP, que é justamente o produto de equilíbrio da economia. Então vamos ver a demanda agregada da economia. Aí vamos ver aqui que está escrito aqui no slide, diz assim, uma vez que a demanda agregada é a relação entre a quantidade demandada de bens e serviços e o nível de preço, pode-se derivar a demanda agregada do modelo clássico com base na teoria quantitativa da moeda. Certo? Então, a teoria quantitativa da moeda, ela que relaciona a quantidade de moeda, né, que é o M aqui, necessária, para poder fazer circular o produto na economia. Certo? Então, qual é a quantidade de moeda, de reais que a economia brasileira tem que ter para poder girar o produto da economia? Então, essa aí a gente determina esse valor pela teoria quantitativa da moeda.
Então, M aqui é a quantidade de moeda. V é a velocidade da moeda, a velocidade de circulação da moeda. A velocidade chamada renda. Quer dizer, número de giros da moeda criando renda em um dado período. Essa velocidade de circulação diz o seguinte, que de acordo com os costumes, as culturas de um povo, né, essa moeda circula mais lentamente ou mais rapidamente. Por exemplo, aqui no Brasil e mais no Nordeste, as empresas costumam pagar por quinzena, na Unifor paga por quinzena, ou por semana, né? Então veja que quando há um pagamento por quinzena, a velocidade da moeda ela aumenta, né? Porque imagina, se suponhamos que eu moro dentro da Universidade de Fortaleza e a Unifor me paga por quinzena. Então, suponhamos que ela me pague R$ 10.000 por mês. E cada quinzena ela me paga 5. Então, veja que é necessário só, imagina que a Unifor seja um município, né? Seja uma economia, seja um município onde tudo ela ofereça lá dentro. Então, todos os meus gastos eu faço lá dentro da Unifor, boto dinheiro no banco da Unifor, enfim, tudo dentro da Unifor, para facilitar o entendimento. Esse exemplo é hipotético. Então, eu ganho 10 mil. Se ela me paga 5 por quinzena, os meus 5 que eu recebo, eu gasto dentro da própria Unifor, volta, né, para a circulação, os meus 5, ou boto no banco, né, e no fim do mês eu recebo mais 5. Então, observe que para a Unifor me pagar, ela não precisa de 10 mil, só de 5, porque ela me paga 5 na quinzena, eu jogo esses 5 mil dentro da própria Unifor, que a Unifor seria o município, circulando, né? Ou compro mercadorias, ou boto no banco, né? E o dinheiro, no fim do mês, o mesmo 5 mil volta para mim. Tá? Então, essa é a velocidade de circulação da moeda. Além disso, vocês têm que ver que a gente pega o dinheiro da gente e coloca numa conta do banco. E o banco pega o nosso dinheiro e faz o quê? Empresta o nosso dinheiro a outras pessoas. Essas outras pessoas deixam o dinheiro no banco. E o banco pega o dinheiro dessas outras pessoas e empresta a outras. Então, existe uma velocidade de circulação da moeda que chama-se V, né? nesse modelo da teoria quantitativa da moeda. Né? Então, multiplica o valor da moeda. Imagine se essa velocidade for 2. Então, se eu tenho 100 de moeda, 200. Né? Eu emito 100 de moeda, mas como ela circula duas vezes, como no caso do pagamento quinzenal, né? Então a quantidade de moeda na economia não é 100, são 200 unidades monetárias. Está entendendo? Então, aí, M vezes V. M é a quantidade de moeda, velocidade de moeda. P é o nível geral de preço. E Y é a quantidade física do produto. É o produto real. Quando eu multiplico por P, eu tenho um produto nominal, o valor monetário do produto. Certo? Para o nosso modelo, né, nós vimos que o V, que é a velocidade da moeda, vai ser considerada constante. Os clássicos dizem que o V depende muito dos costumes, da cultura, e ela não muda muito, esse V não muda muito rapidamente. Então, pode-se considerar o V como constante dentro do modelo. Isso para determinação da demanda agregada clássica. Eu só vou parar para perguntar se vocês entenderam esse conceito da velocidade de circulação da moeda. Me respondam aí. Matheus, Eduardo, Gustavo, beleza, né? Então, beleza. Então, vamos continuar com a teoria quantitativa da moeda para que a gente chegue até a demanda por moeda. A demanda por moeda. Vamos lá. Vamos voltar. Para terminar a nossa aula aqui com essas duas coisas. Então, V e Y são considerados constantes dentro do nosso modelo. Vamos lá. A teoria quantitativa da moeda considera que o produto real seja determinado ao nível da sua plena capacidade. Com base na lei de Say, toda produção gera o seu poder de compra correspondente. Logo, Y estará no nível de pleno emprego no longo prazo. Quer dizer, foi isso que a gente demonstrou, não é? Dado um salário real, dado a quantidade de horas trabalhadas, o nível de emprego, nós temos uma renda de pleno emprego. Velocidade da moeda constante. Se isso for verdade, né? O preço vai variar de acordo com a renda da economia, né? O produto da economia. Né? Então, a gente vai já demonstrar isso aí. A teoria quantitativa da moeda estabelece que os preços variam com a quantidade de moeda em circulação, certo?
Enquanto que a velocidade de circulação da moeda e o volume de produto não se alteram. Beleza. Então, mudança na quantidade de moeda em circulação não gera efeito nas variáveis reais, e sim efeito proporcional sobre os preços. Isso a gente já até falou, né? Se houver um aumento na quantidade de moeda em circulação, os preços aumentam, cai o salário real, mas a demanda por salário real vai ser menor vai ser maior do que a oferta, vai existir um excesso de trabalho no mercado, um excesso de demanda, e o salário real sobe. Né? O valor da moeda ou seu poder de compra varia inversamente com o nível de preço. Claro, quanto maior o preço, menor o poder de compra da moeda, quanto menor o preço. Então, a demanda agregada clássica vai ser uma relação entre P e Y só. Por quê? Vamos só entender aqui essa relação, porque a quantidade de moeda ela é determinada pela gestão da economia, certo? O M, a emissão da moeda. O V é constante. Aqui é só para a gente entender, né, a gente entender a relação entre o Y, e, que é o produto da economia, e o P, porque a função demanda ela é função do preço. A demanda agregada da economia é a quantidade demandada do produto em relação ao preço, certo? Então, aqui é MV igual a PY. Para a gente notar aqui, ver o efeito do preço. Então, suponhamos que o estoque de moeda seja 100. Vocês podem até ir fazendo o cálculo também. O estoque de moeda é 100. 100 é o M. E que o produto seja 50. O Y seja 50. O nível de preço da economia seja 5. Então, P é 5. A velocidade de circulação da moeda é 2,5. Tá? Então, vamos calcular aqui essa igualdade aqui, que vai dar 250, né? Porque vai ser o quê? Vai ser o M, que é quanto o M? O M é 100, ver se eu consigo escrever aqui, 100 vezes 2,5, né? 2,5, bonita, letra bonita, meu Deus do céu. Porque você não pode errar, não, aqui você tem que fazer assim, 2,5, que é igual. Então, 2,5 é M vezes V. O P é 5 e o produto é 50. 5 vezes 5 vezes 50, não é isso? 50. Ó, e vai dar o quê? Vai dar 100 vezes 5, 100 vezes 2,5 é 250. 5 vezes 50 é 250. Agora, só para a gente entender aqui a relação preço é, e produto demandado, né? O preço é a quantidade demandada do produto, que é P vezes Y, né? Essa igualdade tem que ser sempre mantida, né? Então, veja, agora suponha que o Banco Central aumente a quantidade de moeda, os meios de pagamento em 30%. Qual será o impacto no nível de preço? Muito bem. Então, se aumentar a emissão de moeda, a quantidade de moeda em 30%, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 130 no M, tá? No M, 130. Agora, a velocidade da moeda, ela continua constante, 2,5 vezes 2,5. Muito bem. Ela tem que ser igual ao preço, preço. Suponhamos que a quantidade aumente, né, tal. Qual será o nível de preço? P vezes quanto? 50. Qual será o novo nível de preço para poder se equilibrar? Porque essa igualdade tem que se manter. Então, P vezes 50. Então, aqui vai dar quanto? 130 vezes 2,5. Fazer aqui a conta. 130 entre 2,5 vezes, dá igual a 325. 325. Para a gente facilitar mais aqui a nossa conta, 325, ô letra bonita, dividido por 50, vai ser o nosso novo preço, que é igual a P. Então, observe que se houver um aumento de 30%
na quantidade de moeda em circulação, o novo preço vai ser igual a quanto? 325. 325 vezes, dividido, desculpa, 325, enter, dividido por 50, divide, vai dar 6,5. Então, o preço que era de 5 vai passar para 6,5. 6,5. Tá? Então, ó, é, se o M aumentar, há um aumento no preço do produto. Certo? Do produto. Então, na verdade, né, quando há esse aumento no preço aqui do produto, o que é que acontece com a economia? Quem é que responde? Se o preço do produto aumentar, certo? Porque o governo emitiu mais moeda. O que é que acontece na economia? Vai aumentar a produção da economia? Pergunta. Pergunta aí, quem responde? Se o preço do produto aumentar, por que o governo emitiu mais moeda? O que é que vai acontecer com a produção da economia? Quem é que responde? Observa aqui no nosso gráfico, né? Se o preço aumentar, né? Se o preço aumentar, o que é que vai acontecer com a economia? Vai aumentar o produto de equilíbrio? Responde. Responde aí, Eduardo. Se o preço aumentar, vai aumentar o produto de equilíbrio? Ou nada vai acontecer na economia clássica se o preço aqui aumentar? Porque houve uma emissão de moeda. Vai aumentar? Se o preço aumentar, veja lá, o preço aumenta. Vamos olhar aqui o nosso modelo. Se o preço aqui aumenta, cai o salário real. Cai o salário real. E aí? Vai aumentar o produto? Mateus disse que, não sei se o Mateus disse 21,43. Eu pergunto, vai aumentar o produto? Olha, essa é justamente a ideia dos clássicos. Se o preço do produto aumentar por uma emissão de moeda, isso não vai influenciar em nada na economia, é isso que eu estava explicando. Se o preço aumentar, o salário real, ele cai, certo? Por quê? Porque o preço cresceu, e essa fraçãozinha aqui faz com que caia o resultado da fração, tá? Cai o resultado da fração. Aqui já expliquei, morri de explicar isso. Ó. Aqui, se o preço aumentar aqui, essa fração cai, vem para cá. Quando vem para cá, a demanda por mão de obra pelas empresas é muito maior do que a oferta. A esse salário aqui, os empregados preferem o lazer do que ir trabalhar. Então, para poder as empresas contratarem mais trabalho, elas vão ter que aumentar o salário. O salário o quê? Nominal. Aí, quando esse salário nominal cresce, volta ao equilíbrio, com um novo salário nominal mais alto e um preço mais alto. Ou seja, o preço não altera a quantidade produzida, porque não altera a quantidade de mão de obra que deseja trabalhar a esse salário real. O salário real, ele volta ao equilíbrio. Ou seja, dado o equilíbrio da economia, né, o preço não altera esse equilíbrio. Então, não vai ter nenhum efeito sobre a produção da economia. Não é? Por quê? Porque a produção da economia, dada a mão de obra aqui, né, dada a quantidade de mão de obra, dado o salário real, a quantidade de mão de obra é NE e o produto de pleno emprego é YP. Quer dizer, a oferta da economia continua fixa, né? Não muda nada, certo? Não tem o efeito preço, não existe o efeito preço dentro da economia clássica. Então, na verdade, essa alteração aqui de preço, né, vai fazer com que haja, se o preço aumentou, vai fazer com que haja um aumento no salário nominal da economia, para que o salário real volte ao que era antes. Na verdade, né, é, dado M e dado V, né, nós temos uma demanda da economia. Por quê? Porque como isso aqui é constante, isso aqui não varia, se houver um aumento no preço, o que é que vai acontecer com a demanda agregada da economia? Vai ter que cair. A demanda agregada, não é o produto. Não é? Se houver um aumento no preço, a demanda agregada cai. E se houver uma redução no preço, a demanda agregada, a quantidade demandada aumenta. Aqui, não é como está aqui determinado. Ó. Se o preço é P, quantidade demandada é Y, dado uma quantidade de moeda fixa e dado que a velocidade também é constante, certo?
Se o preço aumentar para P1 qualquer aqui, P1, a quantidade demandada do produto cai, né, para Y1, para Y1, certo? Para Y1. Então, essa é a função demanda agregada da economia. A demanda, né, é essa aqui e a oferta agregada é essa aqui. É essa aqui. A demanda agregada e a oferta agregada, agora a gente pode estudar o mercado. Agora, veja bem, o que é que faz alterar essa demanda agregada? Agora, se houver um aumento, né, se dado um novo valor de M, se houver um aumento no M, aí sim, se houver um aumento em M, nós teremos uma outra demanda agregada, está aqui em cima. Né? Se o produto real dado, o produto real é dado pela oferta, a única variável determinada pela demanda é o nível de preço. Com a posição da curva de demanda, como uma posição da curva de demanda é determinada pela oferta da moeda, concluímos que, no modelo clássico, política monetária expansionista amplia a demanda. Como a oferta é dada pelas condições reais, a única variável afetada pela moeda são as nominais, os preços e o salário. Tá? Então, aqui, se a demanda, uma nova demanda aumentar aqui na economia, porque há uma emissão de moeda, observe que essa demanda aqui é para uma quantidade de moeda M1 maior. Aqui é M0. Se essa quantidade de M1 crescer, é como está essa igualdade bem aqui. A gente acabou de mostrar, né? Se esse valor crescer, certo? A demanda vai crescer, porque tem mais moeda na economia, certo? A demanda cresce. É uma outra demanda, né? Uma outra demanda, que está aqui embaixo. Mas essa outra demanda crescendo faz aumentar só os preços da economia. Mas o preço crescendo, novamente, ó, a mesma pergunta que eu fiz a vocês, faço de novo. Se os preços crescerem, valor nominal, né, do preço crescer, isso vai afetar o salário real de equilíbrio? Resposta: não, professor, porque se o preço crescer, vamos voltar para aquela equaçãozinha de equilíbrio bem aqui. Né? Se o preço crescer, por isso que eu digo que esse modelo aqui é fundamental. Se o preço crescer, cai o salário real. Se esse preço cresce, cai o salário real. Quando o salário real cresce, cai, o que é que vai acontecer? As pessoas vão se dedicar mais ao lazer, a quantidade ofertada de mão de obra, ela cai. Mas a demanda é grande por mão de obra, certo? Porque existe ociosidade de capital, precisamos de mais mão de obra. A produtividade física marginal é crescente, né? Então, as empresas vão pagar mais salários nominais. Aumenta o salário nominal. E isso faz com que haja um aumento no salário real, porque mesmo no preço maior, quando aumenta esse salário nominal, volta para cá para o equilíbrio. Só que aqui nesse equilíbrio, depois que o preço cresce, o preço é maior e o salário nominal é maior, mas o salário real ele fica o mesmo, volta ao equilíbrio. Certo, pessoal? Então é isso que está se colocando aqui, né? Que não há nenhum efeito sobre a produção de equilíbrio da economia, quando há um aumento na demanda agregada em decorrência do aumento do preço. Ou seja, a demanda agregada da economia, ela só impacta os preços da economia, mas não impacta a produção da economia, que depende de variáveis reais, depende de capital e depende de mão de obra e de tecnologia. O que impacta a oferta da economia é se aumentar a capital, se aumentar a tecnologia, essa curvazinha daqui, né, ela deverá se deslocar, certo? Deverá se deslocar. Mas mais produto vai ser produzido, mais mão de obra vai ser contratada. Né? Deveremos ter uma produção maior se houver uma melhoria tecnológica, né? Essa curva que está bem aqui da produção, né? Essa aqui, ela deverá aumentar, né? Aumentar. Com a mesma quantidade de mão de obra, né? Nós teremos agora mais produto, certo? É só isso que vai acontecer. Só acontece mudança na produção se houver mudança nas variáveis reais. Mais trabalho, ou mais capital, ou mais tecnologia. Certo, pessoal? Então, aí, nós fechamos a demanda agregada, né, e a oferta agregada e o equilíbrio, né, o equilíbrio de mercado, né, que se dá entre a demanda, que está aqui, e a oferta. Né? Quer dizer, determinada a renda de equilíbrio, né, a demanda só vai determinar os preços, o nível de preço da economia. Certo? Então, o ponto de equilíbrio vai se dar sempre onde a demanda é igual à oferta, né, e a demanda não tem nenhuma influência sobre a oferta,
a produção da economia, como é na teoria keynesiana, né? E quando a demanda aumenta, os estoques da economia caem, certo? Quando os estoques caem, aumenta a produção, aumenta a oferta, mas aqui na teoria clássica, a demanda aumenta, só afeta os preços nominais da economia. Então, pessoal, e aí? Mais uma pergunta aqui. Eduardo, a internet caiu. E aí, pessoal, quem está aqui ainda? Quem está aqui ainda? Eduardo não está mais. Eduardo voltou, né? Tinha caído, mas voltou. Aí eu pergunto a vocês: entenderam aí? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Entenderam? Eu estou encostando aqui que eu estou enxergando quase nada. Tudo certo, né, Ari? Beleza. Eduardo voltou já? Tudo certo. Valeu, Gustavo. Tudo certo. Eduardo, Matheus. Pessoal, ó, é, essa aula aqui, está tudo hoje funcionando meio ruim. Até meu computador aqui, a tela tá frouxa, cara. Mas, pessoal, é o seguinte, essa aula que eu estou colocando para vocês, dando para vocês, né? Vocês leem aquele texto, porque ela é uma sequência daquele texto, né? Então, se vocês leem com essas minhas explicações, vai ficar fácil o entendimento da teoria clássica. Nós já estamos já quase concluindo a teoria clássica, para a gente entrar na teoria keynesiana. Eu estou colocando assim, bem vagarosamente, para que vocês tenham a oportunidade de entender melhor, ok? Então, a gente volta na próxima terça-feira, certo, pessoal? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem tirar essas dúvidas pelo WhatsApp, pode fazer pergunta, pode fazer dentro do grupo, pode fazer individualmente, podem passar torpedo, né? E a gente está para poder responder a vocês, certo? Então, mais uma vez aí, obrigado pela paciência. Espero que tenham aproveitado e bom fim de semana, tá, pessoal? Um abraço a todos. Até logo. Vou sair. Tchau.